Oiê, aqui é a Jana e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o engraçadíssimo O Substituto, do autor David Nichols. Esse é o terceiro livro que eu leio do autor, que é mais conhecido pelo livro Um Dia. E esse livro, gente, eu tenho a impressão de que é o meu favorito que eu já li do autor até agora, porque ele consegue ser engraçado, dramático, fantasioso e bem pé no chão, assim. Então, é um livro divertidíssimo. Eu imagino que uma adaptação cinematográfica desse livro também faria bastante sucesso se fosse bem nos moldes do livro, porque ele é tipo uma comédia romântica, tá aí. Uma comédia romântica, só que em vez de um filme é um livro. Eu não me recordo de ter lido algum livro que tivesse tanto essa característica de comédia romântica, sabe? Porque geralmente os livros até têm um quê de comédia, mas eles focam mais no drama ou em algum mistério, enfim. Mas esse livro é definitivamente um livro de comédia romântica. E eu achei incrível isso. Tem muitas partes no livro que dá pra você assim gargalhar, porque é muito engraçado. O protagonista é hilário, ele se mete em situações assim surreais, mas também muito pé no chão, assim, coisas que realmente poderiam acontecer com qualquer pessoa. E é muito divertido. Assim, falando sobre o geral do livro, é isso. Mas vamos nos aprofundar sobre os personagens e tudo mais. Esse livro é um livro médio, ele tem 313 páginas, então é um livro que sim dá para você ler rapidamente, dependendo do seu ritmo de leitura, é claro. E você vai conseguir lê-lo assim rapidamente, eu acredito, porque é um livro muito gostoso de se ler. A leitura flui muito. A escrita do autor, para mim, chegou no ápice aqui nesse livro, pelo menos até agora, do que eu acompanhei da sua obra. Tá muito gostosa de se acompanhar, de se ler. Você vai lendo capítulos e capítulos e nem percebendo o quanto de página que você tá lendo, até porque os capítulos são bem curtinhos. Então, esse é um diferencial que deixa o livro uma leitura leve e muito gostosa de se fazer. Mas vamos lá. O livro tem como protagonista o Steve C. McQueen. Esse C é muito importante porque Steve McQueen era um ator de cinema muito famoso, muito importante. Ele chegou a ser um dos o ator mais bem pago da sua geração na época dele. Esse é o Steve McQueen original, o ator de verdade. Já o personagem do nosso livro não é um ator também, mas ao contrário do que o seu famoso ator, o outro Steven, ele não tem nada de famoso, não conseguiu fazer trabalhos maravilhosos, não tem nenhuma geladeira em casa, ele tem uma vida assim muito de comédia romântica, assim, aquele comecinho que o personagem tá todo quebrado, todo desiludido, ele acabou de se separar, ele mal vê a filha, e quando ele a vê, ele tem aqueles encontros assim bem tensos com ela, onde ele não sabe exatamente do que falar com ela. E para completar toda essa tragédia da vida dele, agora ele é substituto de um ator no teatro. E esse ator é Josh Harper, que é um dos atores mais famosos da época que eles estão vivendo aqui no momento. E ele se sente péssimo, é claro. Só com esse fato ele já se sente um lixo, porque o Josh é um cara super popular, que ele tá ficando cada vez mais famoso, super aclamado. E ele não faz por merecer, ele não é um cara legal, né? Ele aparenta ser uma pessoa legal para as câmeras, mas no fundo ele é um babaca. E o Stephen vê toda essa situação assim com muita indignação. Então, o livro tem basicamente essa trama central, que é o Stephen, esse substituto desse cara muito famoso, vivendo uma vida praticamente medíocre, se arrastando por aí, fazendo papéis de mortos em séries ou de esquilos cantantes e vivendo o lado mais triste da profissão de autor, assim, sem glamour, sem fama, sem dinheiro, sem nada. E do outro lado tem o Josh tendo tudo que ele sempre quis. E além do mais, o Josh é casado com a Nora. A Nora é uma personagem muito importante também no livro. E o Stephen, pra completar tudo, ele acaba se apaixonando por ela. E aí já viu, né? Esse é o enredo perfeito de uma comédia romântica. Tem até o triângulo amoroso pra completar. Mas eu acho que o livro vai além, ele consegue ser um pouquinho mais profundo do que uma comédia romântica padrão. E
o livro tem um que assim de os atores, pelo menos o Stephen, ele é inglês, né? O Stephen e o Josh estão em inglês, só a Nora que é americana. Então o livro também tem um que desse humor britânico. Eu particularmente adoro, não sei você. Que não é tão escrachado como o humor americano. É mais sutil, mais irônico, mais sarcástico. Eu adoro, acho muito legal e esse é um dos grandes trunfos do livro, ter esse humor assim. Enfim, o livro consegue ser bem divertido, como eu disse. É claro que, na minha opinião, o livro começa muito forte, assim, muito engraçado, muito veloz as passagens do tempo, muito bem construído. E mas por meio pro fim, ele dá uma quedinha, ele não fica constante esse tempo todo. Ele começa 100% e ele termina uns 70%. Então, mas mesmo assim, isso não faz com que o livro fique ruim, sabe? O autor começa com tudo, o autor do livro começa com tudo, e ele deixa a peteca cair um pouquinho, mas em alguns momentos de inspiração, ele consegue fazer valer a pena o tempo que a gente gasta lendo a obra dele. Enfim, é um livro muito divertido, como eu disse, muito divertido mesmo. O mínimo que você vai fazer é rir do Steven. Acontece cada coisa com ele que assim gargalhei alto em algumas partes, que são coisas é, que dá muito pra gente se relacionar. E também nesse livro tá cheio de citações a filmes famosos, atores de Hollywood, atores ingleses. Então também é um prato cheio para quem é cinéfilo, que vai reconhecer alguma desses filmes que são citados no livro, ou então vai ficar com vontade de assistir vários deles. Eu fiquei com vontade de assistir vários deles. Então tem muitos filmes, muito. Deve ter mais de 100 filmes que o personagem principal cita, porque além de tudo ele é fascinado por cinema e é muito divertido, eu gostei muito. E o livro também é dividido em atos, como se fosse uma peça de teatro. É, que é o plano de fundo, né, que eles trabalham nessa peça de teatro, e o livro é escrito como se fosse uma peça de teatro, mas sem a fala, só essa divisão de atos. E cada ato apresenta umas frases célebres e famosas, ou de filmes ou de personalidades. E eu achei diferente, eu achei interessante e é uma boa pedida, assim, se você ver esse livro por aí, tiver com ele aí pela sua estante e quiser se divertir um pouquinho, por que não? Dê uma chance pra ele, dê uma chance pro autor também. Eu gostei muito dos livros deles até agora. Eu já li Um Dia, Nós e esse é o terceiro, O Substituto. E é isso. Muito obrigada por assistir e até o próximo. Tchau!